Então, turma, nós começamos mais um vídeo, uma experiência diferente de vídeo hoje, né? O conteúdo ele está para vocês na plataforma, então é só vocês acompanharem o conteúdo junto comigo, né? Enquanto vocês têm o texto, eu vou explicando o conteúdo para vocês. E o conteúdo é nazifascismo, aula do dia 16/11. Nós vamos começar a correção e vocês acompanham daí. Uma experiência diferente, uma experiência nova, para a gente ampliar aí, né, o nosso conhecimento, crescer em conhecimento. Beleza? Vamos lá. Nazifascismo, atividades. Explique as características do nazifascismo. A primeira delas aí é o totalitarismo, presente também em outras formas aí de governo, como stalinismo, por exemplo. Então, totalitarismo, eu coloquei assim, totalitarismo, supremacia do Estado barra líder, que eram a mesma coisa. O líder, o Estado e a nação era a mesma coisa e eram supremos. Né? Trair o líder era trair o Estado, que era trair a nação. Outra característica comum ao nazifascismo era o nacionalismo. O que é o nacionalismo, gente? Exaltar os valores pátrios, sendo o líder a encarnação da pátria. Então a gente tem dentro do que nós estudamos Hitler e Mussolini, né? Hitler com nazismo, Mussolini com fascismo, nazifascismo. Então essas figuras, elas exaltavam os seus países, mas ao mesmo tempo encarnavam a sua nação. Então traí-los era ser antipatriótico. Olha só que coisa pesada, você discordar de uma pessoa e ser rechaçado dentro do seu país. Outra característica, né, do nazifascismo era o autoritarismo. Né? A autoridade do líder era indiscutível. Ora, quem ia discutir com Hitler ou com Mussolini? Né? Eles eram o Estado, toda a máquina do Estado, que hoje a gente entende por executivo, legislativo, judiciário, né? Eles comandavam tudo, estava tudo nas mãos deles, ok? Então, desobedecê-los era desobedecer tudo, toda a nação. Outra coisa muito importante dentro do nazifascismo, gente, era o militarismo. Né? O poder do Estado, o poder da pátria, o poder do governante, seja Hitler ou Mussolini, era medido pela capacidade militar, a capacidade bélica. Inclusive Hitler buscou o seu espaço vital, o que a Alemanha precisava, e aí invadiu a Polônia, invadiu uma série de outras nações dentro da Europa e fora da Europa também. Né? Inclusive Mussolini falava que o militarismo, né, ser soldado para o homem, né, a guerra para o homem, era para a mulher a gravidez, para vocês verem a importância, né, e a ideologia em relação à guerra que havia. Outra característica muito comum do nazifascismo era o anticomunismo. Os fascistas, os nazistas, os nazifascistas eram anticomunistas, eram completamente opostos, ok? Por que isso? Né? Existia dentro da Itália e da Alemanha, né, uma pobreza muito grande. Então, assim, os trabalhadores, o povo via no socialismo uma espécie de solução. Poxa, nós vamos poder governar, nós vamos poder administrar as fábricas, vamos poder administrar as fazendas, né? Vamos poder administrar as grandes redes comerciais. E como que a elite se sentia isso? Imagina o socialismo entrando na Alemanha, entrando na Itália. Então, o que que essa elite faz?
ela investe pesadamente no partido nazista, investe pesadamente no partido fascista de Mussolini. Para quê? Porque as ideias deles eram lindas? Pode até ser, mas principalmente para combater o comunismo, ok? Daí o anticomunismo presente no nazifascismo, completamente opostos, beleza? Outra coisa importantíssima, gente, dentro do nazifascismo era a propaganda, tá? O ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, disse que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. A gente está na era da fake news e hoje a gente é bombardeado por notícias que não tem fonte, não tem gente assinando e são colocadas para a gente de tantas formas, tantas vezes que a gente acaba duvidando da veracidade, acaba acreditando, não pesquisa a fonte, aceita como realidade. Então, a propaganda era muito importante. Na época, né, a propaganda era um culto ao líder, era um culto a Hitler, era um culto a Mussolini. Tinha fotos de Hitler e Mussolini nas escolas, repartições públicas, nas ruas, nas igrejas, nos clubes, nas casas das pessoas, né? Desfiles cívicos eram constantes, tá? Tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista, comícios onde Hitler e Mussolini falavam, né? E eles eram muito eloquentes, argumentavam muito bem. E tinha a questão da rádio, que era uma novidade na época. Então as pessoas ouviam Mussolini e Hitler o tempo todo na rádio, ok? Então ficava aquele clima de Big Brother constante. Agora, para a gente encerrar essa primeira parte aqui, né? Antissemitismo e arianismo. Isso aqui é típico do nazismo de Hitler, ok? O antissemitismo era a inferiorização do judeu. Eles acreditavam que o judeu era não só inferior, né, tinha também o folclore de que os judeus tinham levado Cristo para a cruz. Durante a Idade Média, as pestes negras, né, eram causadas, né, pelos judeus, as crises econômicas eram causadas pelos judeus, os melhores trabalhos eram tomados pelos judeus, né? A Primeira Guerra Mundial foi perdida graças aos judeus, a crise de 29 foi causada pelos judeus, então eles tinham que ser perseguidos e exterminados. Para quê? Segundo Hitler, né, os arianos, ou seja, os alemães, a raça superior, iria acabar governando não só a Alemanha como deveria ser, reerguendo a Alemanha, mas também colocando a Alemanha numa situação de poder. Então nós terminamos a primeira parte da nossa correção aqui, né, da atividade de nazifascismo, da aula do dia 16/11. Valeu, galera! Nós continuamos, hein? Beleza?